Olá, eu sou o Rui Alves de Sousa e nunca tinha visto Boy Meets Girl. J'ai un jeune chagrin d'amour. Je veux pas le perdre. Mon cœur est très orgueilleux de ses souffrances. Na verdade, em português, o filme chama-se Paixões Cruzadas. É a primeira longa-metragem do Leos Carax. Saiu há 41 anos, 1984. É uma história de amores e desamores e lutos de relações e várias coisas, de um tipo que tinha 24 anos quando fez este filme, que tem o Denis Lavant, a Mireille Perrier e a Carol Brooks. E quem também nunca tinha visto este filme é a Joana Mozzi, célebre autora de BD portuguesa. Autora de BD e portuguesa, professora, ex-programadora de cinema. Acho que antes de mais tenho que te agradecer por teres aceitado este convite em que nos levou aqui à esplanada da Cinemateca para falarmos um bocadinho sobre este filme. Antes de saber a tua opinião sobre o filme, gostava de saber se tu já tinhas visto alguma coisa do Leos Carax, qual é que era a relação que tinhas com a obra dele. Antes de mais, obrigada pelo convite. Foi um bom desafio. Acho que é sempre um bom desafio alguém me convidar a ver um filme que eu, se calhar, no meu circuito habitual não iria ver, não é? Não é um filme que eu encontro na Netflix, que é o que eu quero dizer com isto. Nem mesmo no Filmin, eu sou fã número 1 do Filmin, nem mesmo no Filmin ele está lá. Exatamente. Mas sim, já conheci o Leos Carax porque fui ao cinema ver o Annette. Esse filme que dividiu o mundo em dois, não é? Mas agora já ninguém fala disso. Eu lembro quando o filme saiu na altura e acho que, sei lá, tem dois atores bastante conhecidos nos papéis principais e acho que levou pessoas como eu a ver o filme que se calhar de outra forma provavelmente tinham pensado duas vezes, mas ainda hoje é um filme que de vez em quando, uma espécie de meu Império Romano, de vez em quando vai-me à cabeça. Não sei se é por bons motivos, mas de vez em quando lembro-me da estranheza que foi. Foi daqueles filmes que eu acabei e fiquei, mas o que é que eu acabei de ver? Foi estranhíssimo. Portanto, era a referência que eu tinha do Leos Carax essa. Conheço outros filmes dele, mas ainda não vi. Portanto, conheço-os de nome, vi muitos gifs na internet, provavelmente, muitos comentários, mas nunca cheguei mesmo a ver. Ele tem uma filmografia muito Holy curta. Motors, por exemplo. Exato. Esse foi o primeiro filme que me levou a ouvir falar dele na altura em que estreou. E na altura percebi que ele não era um tipo com muitos filmes. Ele até agora acho que lançou 6 longas-metragens. Mas por acaso, e apesar de ter o Boy Meets Girl, o Mauvais Sangue, os Amantes da Ponte Nova e o Holy Motors todos em DVD em casa, nunca os vi. Incrível! Incrível! Não sei, nunca calhou, estás a ver? Não sentes que às vezes há certos filmes, que acho que é o propósito deste podcast, acredito que é, tu nunca viste o filme, tu sabes que é um marco do cinema, mas o facto de tanta gente ter falado daquilo e teres visto tanta coisa sobre aquilo, parece que já viste e por isso de certa forma... Perdes um bocado a vontade, sim. Porque, sei lá, quando queres ir ver um filme preferes ir, uma coisa que eu nunca ouvi falar, uma coisa nova e tu assim, não vou... E, portanto, às vezes há montes de filmes que vergonhosamente para mim caem nessa categoria. Mas sabes que eu acho que no caso do Boy Meets Girl, acho que até porque a ideia que eu tinha do que o filme era acabou por ser. E portanto eu fiquei sempre, não sei se quero ver isto agora, estás a ver? Exato. Mas o que é que tu achaste só para contextualizar, nós estávamos a falar antes de começar a gravar que eu vi o filme hoje de manhã, no dia em que estamos a gravar, e tu viste há 3 dias, portanto, 2-3 dias. O que é que tu diz o filme agora? Por acaso estava com curiosidade de te ouvir primeiro. É? Diz, começa tu. A sério. Não, eu já te disse em parte em off o que achei. Nota-se muito que é um filme feito por um tipo com 24 anos, que está a despejar as referências todas para dentro da batedeira, não é? Muita novela vaga, muita coisa. E não só. É um filme feito mais pelas imagens do que pelo resto. E tu, quando nós estávamos em off a falar, estavas a falar do cinismo que a idade te trouxe. Eu não sei se é cinismo, mas eu sinto muito mais a ver um filme destes hoje, que sinto as costuras e sinto aquela insistência de esta é a minha ideia, eu tenho de fazer tudo para a concretizar, mesmo que depois não os atores estejam desconfortáveis ou a câmara esteja muito stiff, muito alocada àquela ideia que eu tenho na minha cabeça. E portanto é um daqueles filmes que eu se calhar há 10 ou 15 anos se calhar teria adorado ou tinha ficado mais, não é? Mas tem força e tem coisas que funcionam, mas acho que para começar é isto, depois vou-me lembrando de outras coisas, diz-me tu. É assim, em primeiro lugar acho que salvaguardar, ele tinha 24 anos quando fez aquilo. Exato. Isso para mim acho que é interessante, sobretudo porque... E depois, quer dizer, pegando aquilo que estavas a dizer, de facto é verdade, foi a primeira coisa que eu senti quando vi este filme, foi que sim, a Joana de 24 anos também teria adorado. Também porque a Joana de 24 anos, nessa altura, estava a descobrir imenso cinema. Cinema para além do cinema mainstream que me chegava naturalmente através do cinema
sei lá, luz ao mundo. Sim. Luz ao mundo, meu Deus. Através do cinema ou através da televisão. Portanto, quando eu comecei, também foi nessa altura que eu descobri a novela vague. Portanto, provavelmente, se eu visse este filme na altura, tinha achado, se calhar, ou melhor, tinha-me batido emocionalmente, tinha-me tocado de uma maneira diferente do que tocou agora. Sim. Não significa que eu não gostei do filme. Não, claro. Houve coisas que eu fico feliz de ter visto este filme agora outra vez, porque já não vejo filmes deste género há bastante tempo, deixei de ver quando acabou o mestrado, na verdade é essa. E houve coisas do filme que achei bastante piada, como estava a dizer, é um filme muito focado na imagem. Eu gosto da abordagem bastante plástica dele. Sim. Ou seja, sim, quando resulta muito bem. Quando resulta bem, e é uma coisa que para mim não é intuitiva. E normalmente o tipo de filmes que eu acabo por procurar ver são filmes que são muito mais daquela linguagem de fly on the wall. Filmes bastante absorventes, em que, e mesmo que às vezes tenham uma espécie de uma realização que é suposto parecer orgânica e intuitiva, não estou muito habituada a ver filmes em que os realizadores têm uma atitude muito estética. E havia muitas cenas que, em termos de realismo, não fazem sentido nenhum, como por exemplo quando o Alex entra numa festa. Sim. As pessoas que estão na festa, os intervenientes da festa, estão todos parados, de costas. Exato. Que nós sabemos que na realidade não aconteceria assim, mas eu gosto dessas escolhas plásticas. Para mim divertiam porque para mim foi fresco, não é muito comum no tipo de filmes que eu vejo os realizadores terem esse tipo de atitudes. E para mim isso acaba por ser bastante inspirador, porque obviamente eu pensei, realmente, que giro, como é que eu aplicava uma coisa destas no meu trabalho, que eu trabalho com desenhos, não é? Um bocadinho diferente. Portanto, essa parte a mim divertiu-me bastante. Ou melhor, lembrou-me que existe esta outra forma de pensar cinema para além do próprio realismo social, que é aquilo que acabei por ficar a ver mais até aos dias de hoje. Mas quando tu dizes que deixaste de ver filmes assim depois do mestrado, foi porque tu própria não os foste procurar ou porque eles não te chegavam? Acho que foi um bocadinho as duas coisas, confesso. Eu sinto-me bastante culpada, porque às vezes sinto que os filmes que eu vejo agora é aqueles que mais facilmente chegam a mim e não tanto vou procurar. Embora, acho que como todos nós, tenho realizadores que gosto mais e portanto estou sempre à espera que eles façam um filme novo, um bocado como, sei lá, os escritores que a gente gosta mais. Sim. Mas o facto de eu não morar em Lisboa, estávamos a falar também disso em off, afasta-me muitas vezes de ir ao cinema com facilidade. Para mim ir ao cinema é uma coisa que tem que ser combinada. Sim. Tem que ser combinada com semanas de antecedência e tem que encaixar de alguma maneira no meu horário. Isso faz com que eu não veja tantos filmes como gostaria de ver e sobretudo deste tipo de filmes que muitas vezes são passados em espaços como este, como na Cinemateca ou até na programação da Medeia, do Cinema Ideal. Pronto, eu moro mesmo assim na periferia de Lisboa, portanto são as minhas referências. Mas isso também não é desculpa para nada, porque temos tantas plataformas digitais. Com a vida moderna, confesso que podia haver muito mais filmes. Sim, mas também é preciso perceber que muitas vezes também chegamos a casa e não temos vontade, não é? Sim. E acho que isso é completamente normal. Estes filmes são mais exigentes também, sendo isso, não é? Sim. Portanto, são... E é verdade. Eu vi este filme estando hoje num dia de folga. Se visse num dia a chegar a casa depois de 8 ou 9 ou 10 horas de trabalho, não dava. Por isso é que eu também vi um sábado ao final da tarde, não é? Ao final do dia eu chego a casa e quero... Não é um filme que vá pedir muito de mim que eu quero ver, não é? Sim. Pois está entre o conflito. Muitas vezes, isso é uma coisa boa do cinema também, que o cinema traz-nos imenso conforto, é aquilo que nós vemos ao final do dia. O que às vezes é um bocadinho injusto para outros filmes, que são filmes que tendem a ser um bocadinho mais do que isso e por isso exigem da nossa atenção, exigem da nossa energia, exigem de um espaço mental que, infelizmente uma pessoa não tem a toda a hora. Sim. E por isso tenho montes de filmes guardados, por exemplo, está na Filmin, filmes de cinema independente ou até mesmo clássicos do cinema que estão lá guardados para o dia em que eu terei disponibilidade mental. Mas é engraçado que mesmo assim há filmes que mesmo que peçam mais disposição da nossa parte, nós depois entramos neles e a coisa é mais fluida, não é? E acaba por nos surpreender nesse aspecto. Este filme eu acho que foi muito de altos e baixos para mim. Por exemplo, eu adorei o início, adorei o final. Gosto muito daquela cena na festa da conversa entre eles os dois. Sim. Gosto muito. Eu esqueci-me de avisar no início que isto ia ter spoilers, mas acho que as pessoas já perceberam entretanto. Ninguém acredita em spoilers. Sim. E gosto muito também da forma como o Leos Carax fala de como aquelas personagens estão a recordar-se da intimidade que tiveram, mas que já não têm porque estão sozinhas. Eu gosto muito disso. Acho que o filme ganha mais nesses momentos humanos, estás a ver? Completamente. Há outra coisa que também gosto, que é o facto e isso é claramente da novela vague,
ele tira muito proveito do desfazamento entre aquilo que está a ser dito em som e aquilo que está a ser mostrado na imagem. Isso acho que é das coisas mais fixes que se pode fazer em cinema. E eu gosto também, pessoalmente, de explorar isso na banda desenhada, que é aquilo que nós ouvimos, aquilo que lemos, nem sempre está em concordância com aquilo que está a ser mostrado. E houve várias situações no filme, isso para mim é divertido, que é, ao início eu não sei quem é que está a falar, mas depois, mais tarde, ele mostra um detalhe qualquer e eu penso, eram estas duas personagens que estavam a conversar. E também achei divertido, em termos narrativos, dele haver personagens que no início se calhar eram um figurante e depois mais tarde voltam a reaparecer. Sim. Há ali um pequeno universo que ele criou de montes de personagens de corações partidos que à partida são situações diferentes, mas lá no fundo são todas semelhantes, são todas pessoas que se estão a sentir abandonadas e sozinhas, porque sei lá, a namorada não reagiu como eles queriam, não é? E acho que essa parte, para mim, é a parte mais adolescente do filme, mas também é a parte mais genuína e é a que funciona melhor e foi isso que me pegou ao filme também. Sim. Esses tais detalhes das conversas e tal, tenho saudades quando ele me fazia isto ou aquilo, ou eu me sentia assim ou assado. Mas depois também há outra coisa que não sei se concordas, que é ver filmes franceses para mim é sempre... Esta gente é tão dramática. Mas é uma coisa que até nos filmes franceses que eu vejo, contemporâneos, agora temos a festa do cinema francês a acontecer. Pá, não há ninguém, eu continuo a achar que não há ninguém que explora melhor este dramatismo da traição romântica que os franceses. Verdade. O mundo para por causa disso para eles, tipo, o mundo para. Primeiro está os romances e em segundo lugar eles têm uma vida. E a gente às vezes nem sabe o que é que eles fazem, não interessa. O que interessa é que agora o amor já não funciona e tudo para. Isso para mim, de certa forma, é cómico. Mas repara que o cinema francês é de extremos, não é? Ou tens isto, ou depois tens aquelas comédias francesas de verão, não é? Tipo, não há um meio termo. Eles estão aí sempre para um dos extremos. Completamente. Tu sabias que, eu tinha apontado isto, o Hugo Pratt entra na segunda longa do Léo Carrax, no Move Sangue, exatamente. Como assim? A fazer o quê? Não sei, mas sei que ele entra no... Temos que ver esse! Como assim? Também, em relação ao Boy Meets Girl, falar do preto e branco, de facto é fantástico, e a ligação com a música, e isto é muito também de uma certa geração, não é? Falar do David Bowie. Sim, temos que falar do David Bowie. Que não é, acho que não é o único filme dele que tem David Bowie na banda sonora. Uma versão que tem o Modern Love. Exatamente. Que na verdade depois acaba por ser uma referência para aquele filme do... Meu Deus, do Tema Branca. É um dos meus filmes preferidos, o Frances Ha, do Noah Baumbach. Sim. Ele faz uma referência direta àquela sequência do Modern Love do Léo Carrax. Quando a protagonista do filme, a rapariga, está a correr as ruas de Nova Iorque com o Modern Love, é uma referência direta ao personagem do Alex também a fazer o mesmo numa rua. Que engraçado. Modern Love walks beside me. Yeah. Que engraçado. É que eu já vi o Frances há muitos anos e adorei na altura e gostava de voltar a ver. Para mim foi a mesma sensação. Eu também revi e fiquei, ok. É um filme que a Joana de 19 anos precisava na altura, sabes? Ainda adoro. Sim, voltar é quentinho, é um filme quentinho, mas tu ficas tipo, olha este mundo em que o maior problema é as nossas melhores amigas arranjarem um namorado. Eu gostava de viver nesse mundo outra vez, que era mesmo a minha maior preocupação. Sentes-te saudosista nesta altura da tua vida? Com os 30, a olhar não para trás? Sentes? Nem por isso. Não? Eu já estou velha, acho. Não estás nada. Acho que eu estou sempre a pensar, tipo... Há muitas coisas que agora gostava já de voltar a fazer e nem sequer sou velha, Mas tipo o quê? Sei lá. Gostava de estar no primeiro ano de faculdade outra vez, às vezes. Se calhar porque estou sempre a lidar com alunos de primeiro ano. Mas ao mesmo tempo não gostava. Eu acho que estou numa fase muito boa agora, portanto não acho que as coisas eram melhor antes, mas reconheço que foram momentos muito bonitos. E este tipo de filmes fazem-nos lembrar, se calhar, essa candura muito específica do fim da juventude e do início da vida adulta, em que de facto tudo é bastante intenso. E o filme acho que capta bem isso, não é? Sim, tudo levado às últimas consequências. Mas sabes que eu acho que as coisas só fazem sentido num determinado momento e eu consigo entender esse teu sentimento de, por um lado, quereres, por outro lado, não quereres voltar ao primeiro ano da faculdade, porque eu acho que não gostaria de repetir porque aquilo só fez sentido naquela altura. Não é? É um bocadinho isso. É. E acho que o próprio filme do Léo Carrax é uma coisa que só faria sentido quando ele tinha 24 anos. Mesmo por isso é que fazer uma coisa daquelas agora, se calhar, seria um bocadinho... patética? Não digo patética, mas se calhar não teria o mesmo impacto porque não é um sentimento tão genuíno, já é uma memória, não é?
E eu acredito que ele aos 24 anos estava a acreditar que estava a fazer mesmo aquilo. Sim. E se calhar acho que é uma das coisas que às vezes tenho pena e tenho medo, acho que isso atormenta-me todos os dias, que é chegar a uma altura em que já não consigo fazer nada genuíno, sabes? Em que tudo aquilo que fazes já é uma versão mastigada de algo que tu fizeste antes. E já é também uma coisa mastigada de todas as outras coisas que tu já fizeste e das tuas referências e não sei o quê. Há uma certa candura, uma certa ingenuidade muito específica quando és mais novo, porque faz parte dessa própria ingenuidade em que fazes coisas que... Eu vejo isso nos trabalhos dos meus alunos a toda a hora e fico, uau, meu Deus, olha, eu não conseguia fazer isto agora. E isso para mim é bonito, isso inspira-me. Achas que o problema será se tu entrares nessa deriva autorreferencial e a mastigares aquilo que já fizeste sem tu notares? Achas que isso pode acontecer? Completamente. Acho que está a acontecer. Está a acontecer já? Eu acho que sim. Desenvolve um bocadinho, porquê? Eu não sei, acho que muitas vezes olho para o corpo de trabalho que fiz, que não é assim tão extenso, mas já para o pouco que tenho e fico, olha, são sempre os mesmos temas. Mas isso não precisa de ser uma não, coisa... Não é mau nem é bom, mas é um fenómeno, acho que é um fenómeno e... Foi tudo genuíno ou não? Não sei, diz-me tu. Eu acho que sim, do que conheço o teu trabalho acho que sim, mas tu é que és Eu autor. gosto de acreditar que sim, Não, mas se calhar, olha, pelo desvio que nós estamos a fazer com a conversa, acho que se calhar esse foi o poder do filme, não é? Faz-te pensar sobre o que é que tens feito até agora. Eu acredito nisso. Não sei, houve várias coisas no filme que deixaram-me inspirada a voltar a desenhar de outra maneira, que se calhar agora não desenho. Não é todo o meu filme preferido, mas foi de certeza uma experiência interessante. Claro que a parte do David Bowie gostei bastante, porque sou fã do David Bowie, não é? E foi aí que eu realmente pensei, realmente eu lembro-me de haver a tal referência no outro filme dele, que pelos vistos é uma sequela. Não sei se sabes o Move Sangue. O Move Sangue é uma sequela? É uma sequela, é o mesmo Alex, o personagem principal. Olha, isso não sabia, porque o filme é completamente diferente, tem a ver com... é uma distopia de ficção científica. Exato, mas teoricamente é uma sequela. O personagem é o mesmo, e é o mesmo ator. Pois, ele também entra noutros filmes dele, será que é sempre o mesmo personagem? Isso era engraçado perceber. Provavelmente as pessoas que nos estão a ouvir podem agora ir ao Google rapidamente e descobrir. Mas confesso que fui ver alguns comentários no Letterboxd. Também eu. Eu não tenho opinião sem ler o Letterboxd. O que é que viste lá? Eu houve um comentário que achei muita piada que é: isto parece quando estás numa festa e um tipo quer-te fazer convencer que é mesmo muito interessante. Sim! Completamente. É que é um bocado, sim. Mas é um jovem, portanto, está tipo com o mundo todo à frente e também é outra coisa. O filme fez-me lembrar também essa parte da minha juventude em que tu estás sempre naqueles festivais de literatura alternativa e não sei o que do underground e na mamãe, e toda a gente está a tentar, sei lá, debitar referências para qual é que é a coisa mais obscura que tu podes dizer, e é quase um crime dizer em voz alta que gostas de coisas como, sei lá, gosto dos U2 ou dos Coldplay, isso é um crime, não é? Isso não posso. Agora já posso de facto ir a estas festas outra vez e dizer que vi o Boy Meets Girl de 1984. Dá um poder diferente, não dá? Mas há bocado tu estavas a dizer do desvio que fizemos à conversa, mas eu acho que também aqui neste podcast é fixe isso, porque é aquilo, lá está, que os filmes nos motivam a falar. Mas gostava que me desenvolvesse um bocadinho mais a questão de o filme te fazer querer desenhar de outra maneira. Fala-me um bocadinho mais disso. Se puderes. Sim, claro. Acho que estávamos a falar disso há bocado, a questão de ele ter aquela abordagem plástica na realização, não é? Tem cenas que são um bocadinho mais naturalistas do que outras, sobretudo os diálogos, tu pronto, não questionas. Eles estão a conversar e conversam como pessoas perfeitamente normais, como se nós estivéssemos só a observar uma conversa de dois estranhos. Mas, por outro lado, achei super interessante e acho que o preto e branco nisso faz muito juízo. Tu estás primeiramente a ver o filme e a considerar a composição, onde é que cada ator secundário e cada figurante é colocado. Portanto, tem muito teatro lá também. Ele pensa muito na questão da espacialidade, isso para mim é interessante. Portanto, ele pensa bastante em composição, que isso é uma coisa, obviamente, que quem desenha gosta de prestar atenção. Outra coisa que também me deixou bastante curiosa foi o facto do quarto da rapariga, Mirelle, certo? Sim. Uma das paredes era um vidro total. Portanto, ela está permanentemente exposta. Eu gosto dessa simbologia, portanto, essa pequena metáfora que tudo aquilo que está a passar com ela está ali
à plena disposição dos vizinhos da frente, que é aquela senhora e aquele senhor bonitos que de vez em quando vão olhar à janela, não é? E mesmo quando não estão lá, ela continua a fazer a vida toda dela, ela acaba com o namorado, ela chora e depois eventualmente acontece o final que nós vimos, não é? Tudo ali em exposição, e acho que essa é a grande mensagem do filme, mas a vida continua e as pessoas não veem, mesmo apesar daquilo estar completamente exposto, ninguém vê o que está ali a acontecer, não é? E também escolhem não ver. Será? O que é que tu interpretaste essa parte? Eu não sei se era se eles escolhiam ou se nem sequer tinham interesse. Pois é isso. Não é? A falta de interesse é uma escolha. Tu escolhes não te interessar pela pessoa que está à tua frente. Como, por exemplo, quando alguém te aborda na rua e tu escolhes não ignorar ou deixar que essa pessoa fale contigo. É uma escolha, apesar de tudo. Sim. Mas já agora, falando mesmo do final, que na verdade são 2 finais, não é? Que parecem-me 2 finais, verdade, porque um mais fatalista, aliás, ambos fatalistas à sua maneira, sendo que o segundo é extremamente... Era como assim 2 finais? Tu viste 2 finais? Não, há 2 cenas dele a entrar na casa dela. Certo, mas o final é o mesmo. Eu interpretei que Mas é diferente. são 2 ângulos diferentes da mesma coisa, não é? Não, porque O que é que tu viste? eu posso estar errado, mas no primeiro ele está a bater à porta e tu ouves a água a transbordar na banheira, e eu até pensei, bem, se calhar ela cortou o expulso na banheira, foi logo a primeira coisa que eu pensei. Ele segurou-se. E depois ele entra, ou ela vem ter com ele à porta, já não sei é que... acho que na primeira versão ela está com mais cortes, acho eu, e na segunda é ele entrar e ela está prestes a cortar os pulsos e ele abraça e ela está com a tesoura escondida e acaba por se mutilar. Sim. Pareceu-me 2 versões diferentes da mesma coisa, mas calhar posso estar completamente enganado. Mas realmente, mas realmente, se calhar essa é também uma das coisas interessantes do filme, é que ficamos a discutir isto. O que é que será que vimos, não é? E se calhar é uma daquelas... Não, e depois tens outra coisa que é, nesse segundo final, Sim. ela, aliás, no primeiro final, ela cai e ele cai também, e não sabes porque é que ele cai, não é? Tipo, ele cai do nada. Sim. E depois vem a segunda cena, que é isso, ou seja, são diferentes, estás a ver, de alguma maneira. Eu, na altura, pareceu-me que era 2 ângulos diferentes do mesmo acontecimento, mas no segundo nós percebemos porque é que ela cai e porque é que tinha sangue na boca. Sim. E acaba mesmo ali com a imagem fortíssima da mancha no corpo dela. Exato. E mais uma questão em que o preto e branco ajuda bastante. Há uma cena, exatamente no final, quando ela começa a encher a água na banheira e a água começa a transbordar, por causa de ser a preto e branco, a água está a surgir no chão. Parece sangue. Sim. E é daqueles momentos em que eu fico, o gajo sabe o que está a fazer. Sim. Isto dá-me tanto prazer, adoro ver isso. E é nesses momentos em que eu fico, isto inspira-me a desenhar e a pensar no desenho mesmo. Todos estes pequenos pormenores. O filme é só pormenores montados, portanto é quase... Não interessa minimamente a história, o que interessa é a forma como ele arranja todos estes pequenos pormenores que dão pistas sobre o que é que está ou não a ser entendido no que está a acontecer, não é? Sim, mas acho que se fosse só a questão plástica, acho que o filme seria menos interessante, mas ele claramente também está a querer dizer qualquer coisa, não é? E isso é o que cola, porque estávamos a falar um bocado de filmes que exigem a nossa atenção. Há muitos filmes que são super interessantes a nível plástico, mas como tu não tens um contexto narrativo, às vezes é muito difícil tu interessaste da mesma maneira pelo filme. Nós precisamos das histórias, a verdade é essa, não é? Eu acho que depende de cada filme. Eu há uns tempos vi um filme aqui na Cinemateca que é de um gajo que é o Sergei Parajanov, que é um realizador assim muito... não sei, as sessões estavam sempre esgotadas, portanto não sei se era um fenómeno de Letterboxd ou não. Em que tu podes dar numa festa, não é? Sim, exato. Então era um filme que era, salvo erro, chamava-se A Cor da Romã, e o filme era toda uma sucessão de planos todos super bem compostos e simbólicos de qualquer coisa. Já não sei explicar, mas eram cada plano, aquilo era uma sucessão de planos, cada um mais enigmático do que o anterior. E o facto daquilo ser um... tinham movimento? Às vezes tinham, mas a câmara estava estática. Havia movimento dentro do plano, mas a câmara estava estática. Só que a questão é, aquilo parece tão impenetrável e parece tão enigmático que, se calhar, a maior parte das pessoas até se calhar reagiria àquilo assim, o que é que está a passar? Eu ficava, não, espera aí, o que é este plano? Exatamente. E depois acabava aquele plano e já estava noutro. E portanto, eu estava sempre naquela coisa de... Ou seja, eu acho que, por vezes...
o facto de um filme nos pedir mais não quer dizer que nos aborreça ou que e naquele caso eu até ao final tinha visto outro filme dele antes que não tinha gostado muito, que é dos mais conhecidos, que é o Shadows of Forgotten Ancestors. E este, pá, é super denso visualmente, é muito rico, e como cada plano é tão estimulante, estava sempre ali, é claro que não percebi nada no fim, na mesma, mas estava tipo sempre de olhos abertos, e gosto quando um tipo consegue fazer isso, um realizador ou realizadora, apesar de ele claramente sabe muito bem o que é que está a fazer ao compor aqueles planos, mas também está a querer dizer qualquer coisa. Exato. E é isso que me estimula mais. Aqui também é isso. Completamente. Eu gosto só desse imagens jogo. bonitas, enfim, não. E às vezes mesmo só uma história que, pronto, só porque sim, também. Sim. Eu pessoalmente gosto imenso quando as pessoas conseguem pegar num meio e conseguem tentar testar os limites desse próprio meio e ver o que é que consegues fazer. Eu lembro-me do pouco tempo que estive na programação do Indie, havia sempre, como eu estava na secção de curtas-metragens, havia várias situações em que nós gostávamos de um certo filme. A questão é que depois tínhamos de pôr em questão, onde é que este filme pertence? Não é? Será que este filme faz sentido dentro de uma compilação de outros filmes para ser visto numa sala de cinema? Ou será que é videoarte? Não é? E isto não tem nada a ver com qualidade, nem com gostamos de videoarte ou não, tem a ver com onde é que faz sentido nós consumirmos este filme, não é? Ou de vermos este filme, porque há filmes que são muito interessantes, mas se calhar não fariam sentido no contexto do festival de cinema. E isso gostava-nos imenso. E eu vi que isso gostava sobretudo muito aos meus colegas, de nós defendermos um filme, acharmos que o filme é incrível, mas depois às vezes temos que aceitar que neste contexto se calhar ele perdia a força, não é? E portanto, eu percebo agora, se calhar, muitos dos meus professores que ficavam zangados quando nós vimos filmes nos ecrãs do computador, não é? Ou no telemóvel? Isso por acaso nunca fiz. Isso dava-me dor de cabeça. Mas vejo muita gente nos aviões e nos transportes a ver e eu fico, wow, man, não sei como é que não ficas com dor de cabeça. É mais por dor de cabeça do que outra coisa. E isso é uma coisa que também acontece bastante nas artes visuais e nas artes plásticas. Ainda hoje dou por mim a repetir todos os clichês dos meus professores de pintura, de dizer uma coisa, está muito interessante, Antónia, mas ficava melhor se fosse 10 vezes maior. Eu agora percebo o que é que isso significa. E agora também sinto isso com este filme do Leo Carax. Ele claramente põe muita importância na composição da imagem e há muita coisa que se calhar se perde se tu vires no formato errado ou no contexto errado, não é? E esse filme que estavas-me a descrever agora, se calhar faria todo o sentido e acho que é uma experiência incrível ver isso numa tela. Não, eu nunca veria aquele filme em casa, nunca na vida, foi só por... Era uma seca, sobretudo com as distrações que tu tens em casa. A coisa fixe do cinema também, estás numa sala escura e estás obrigado a conviver com aquilo. Exato. E é engraçado porque eu acho que até vi os dois filmes dele no mesmo dia e o primeiro, o das sombras, que é muito mais convencional, não me puxou nada, e aquele que era supostamente uma coisa tão... que eu acho que não percebi metade, mas estava tão embrenhado naquilo e estava tipo, eu quero perceber onde é que este gajo quer ir. E eu gosto muito dessa sensação. É por isso que muitas vezes eu prefiro ver filmes assim do que estar a ver um filme que às vezes me dê a papinha toda feita, mas depois que eu estou a ver aquilo como se estivesse meio anestesiado. Esqueces-te. A questão com esses filmes é muitas vezes tipo, o tempo passa e tu já não te lembras. Se calhar às vezes lembras-te da sensação de foi um filme divertido, mas eu ainda penso no Annette, não sei se é pelos bons motivos, mas aquele filme na altura fiquei tão baralhada. Eu tenho pena de não ter visto a Annette na altura, porque foi um fenómeno que eu vivi intensamente por outras pessoas, mas eu não vi o filme. Ainda não viste o filme? Não, ainda então não vou vi dizer nada. Okay. Eu sei que é estranhíssimo. É um filme super estranho. Este começa logo com um parto, não é? Eu não me lembro como começa. Ou acaba assim. Mas lembro-me que sim, há um boneco e é intencional ser um boneco. Havia muitas questões que era porque é que ele não arranjou uma atriz criança, não sei. Não, é um boneco. E acho que, pronto, isso faz parte, ele tem que ser um boneco, faz parte da mensagem. Não quer destruir o filme. Vale a pena ver, mas também é um filme chato. Mas tem que ser chato. Eu defendo que o filme tem que ser como ele é, mas de facto é mais uma experiência do que um filme. Bem, eu irei ver um dia. Mas dividiu o mundo, havia muita gente a dizer que aquilo era um insulto ao teu tempo, não é? Não, aquilo foi... Sabes que eu acho que e também posso trazer este tema aqui, que eu acho que a polarização em que nós vivemos está também a chegar um pouco ao cinema, porque me parece que todos os filmes que saem as pessoas ou têm de adorar ou têm de odiar. Não é? Por exemplo, agora do Paul Thomas Anderson, há muita gente que adora e também há muita gente que odeia. Está no cinema agora, não é? Sim, eu gostei. Gostaste? Gostei. Achas que eu devia ir ver ao cinema? Acho que deve ser visto no cinema, claramente, e no ecrã grande. Não adorei. Okay. Ou seja, não percebo quem adora, mas também não percebo quem odeia.
Há muita energia. É tudo muito francês. Tipo, a gente ou adora ou detesta que a partir de tudo, meu Deus, acalmem-se. E acho que é um filme que nem merece esse tipo de reações. É um filme bem feito, pá, divertido. Sim, ele sabe o que está a fazer, não é? Sim, é o sim, tipo de sim. realizador que sabe o que está a fazer, não é? Não é propriamente o melhor filme dele, eu não achei, mas é um filme interessante o suficiente para ser visto. Mas isto é uma coisa que me chateia muito e às vezes eu até acabo por não ir ver certos filmes por causa do ambiente todo que se cria à volta deles. Completamente, meu Deus. Como é que uma pessoa foge a isso? Não foge. Não foge. Com a internet não foge, mano. No momento em que entras numa rede social estás inundado por tudo, mano. Tudo. Mas por acaso estou com curiosidade de ver esse filme. Porque estava agora a pensar, o Paul Thomas Anderson é daqueles realizadores que por um lado fez o There Will Be Blood e depois fez o Licorice Pizza. Não gostaste do Licorice Pizza? Adorei, mas reconheço que o filme é super piroso. Mas adoro a piroseira que aquilo é. Eu lembro-me de fui ver ao cinema, adorei aquilo no cinema. Pá, porque ainda por cima é um filme para ver em cara grande, com aquelas cores. É um filme super nostálgico. Estávamos a falar de tens nostalgia da tua juventude. Ele claramente tem. Sim. Ele claramente tem. Tens ali uma atriz bonita a passear permanentemente no ecrã com as irmãs e não sei o quê. E um rapaz, tipo, claramente tu percebes, tipo, não tem interesse nenhum, mas sabes lá como vai conseguir aquela rapariga. É uma história de amor, é tudo aquilo que tu queres, o filme. E por isso eu fiquei, quando o filme acabou, fiquei, pá, estou tão bem disposta. E depois voltei a ver, no ecrã em casa. Não é a mesma coisa. Pá, estava a mostrar o filme a alguém até, tipo, pá, tens de ver este filme, vais gostar de certeza. Banda sonora, incrível. Depois quando acabou ficámos os dois. It was nice, foi, yeah, it was nice. Yes. Mas este é um filme de sensação e acho que por isso, acho isso muito fixe. Ele sabe quando é que tem que fazer um filme de uma certa forma e agora vou fazer aqui um filme porque me apetece. Yeah. Eu acho que o problema Que fixe. de um filme como o Licorice Pizza, que eu também já tentei ver em casa e Não vi 5 pega. minutos e não pega, Não. mas ainda bem, sabes? Ainda bem. Eu acho que é melhor deixar no É um cinema. filme que te obriga a ir ao cinema. Sim. Não é bom? Yeah. É fixe. Yeah. Sentes- Banda sonora. Sentes essa polarização também na banda desenhada? De haver certas coisas que toda a gente tende a adorar ou odiar? Se calhar não tanto cá, não é? Mas Tu sabes, não temos assim, acho que não temos grande expressão para a banda desenhada fazer parte da opinião pública. Não temos. Eu adorava que a banda desenhada fosse mais polémica, que as pessoas falassem mais sobre isso, mesmo que fosse para fazer lá mal, sei lá. Mas já foi muito pior. Já foi É o que eu pior. digo, já foi muito pior. Agora há muitos jornalistas a fazer um excelente trabalho. eu não sou jornalista, mas obrigado. Há muitas pessoas a fazer um excelente trabalho, meu Deus. E reparem que eu assumi que ela estava a falar sobre mim, que ela nem disse. Ela disse jornalistas do geral, mas pronto. Há muitas pessoas que divulgam a cultura, que estão a fazer um excelente trabalho para a banda desenhada ser mais falada. Eu acho que eu agora concordo contigo 100%. Acho que a polarização é um dos maiores problemas que nós temos que enfrentar com a opinião pública hoje em dia. E isso está a fazer com que pessoas tenham pânico só de ter uma opinião. Sim. Ou de ter várias. Acho que a questão é essa. Acho que parece que deixámos de ter possibilidade de ter várias opiniões, ou melhor, deixámos de ter a possibilidade de ter dúvida, Sim. de questionar. E de podermos mudar a nossa opinião por aquilo que informações que nos chegam, não é? Acho que temos muita facilidade em criar personagens agora. E as pessoas facilmente são, ok, este gajo é um vigarista, este gajo é um fixe. E às vezes o vigarista pode evoluir e às vezes até mesmo o próprio fixe pode fazer coisas que mais tarde são questionáveis, mas como ele ficou com aquele rótulo, porque faz parte daquela parte ou daquele conceito que nós criámos, e aquilo que me assusta é a falta de capacidade de consideração e de raciocínio que isto está a afetar nas pessoas. Não há espaço para diálogo. As coisas ou são boas ou são más, ou são certas ou são erradas, ou são boas, excelentes ou são horríveis e têm que ser queimadas, não é? E eu não sei, quer dizer, também eu trabalho numa área em que nós estamos permanentemente a ser, sei lá, postos a questionar coisas. Eu acho que no momento em que eu deixar de questionar coisas já não estou a trabalhar, não é? Não sei. Eu só tenho dúvidas. Não, mas isso é bom. Eu prefiro ter dúvidas do que ter certezas. Acho Tu que sentes isso no teu trabalho? Sinto. Como é que isso te afeta em termos práticos? Se é que posso perguntar. A questão das polarização. dúvidas, da polarização. É assim, no meu trabalho em si não afeta muito, porque eu acabo por estar um bocadinho ali sozinho a fazer as minhas merdas, como se fosse o puto está sozinho no ATL a brincar com as cartolinas e as canetas de feltro. Mas o que eu sinto é que na rádio em si não há grande vontade de
de fazer qualquer coisa de novo, sabes? Isso a mim Será chateia-me um vontade bocado. ou as pessoas têm medo de arriscar em coisas novas? Eu sinto isso muito. As duas coisas. É, não é? As duas coisas. Mas eu sinto que claramente a cada dia que passa estou cada vez mais perto de entrar numa rotina que não gosto. E vou tentando arranjar outras coisas para não pensar nisso e não cair nisso. Mas é difícil. Ali é difícil, portanto não sei o que é que vai ser o meu futuro ali. Mas este podcast eu não sou convidado, eu sou o apresentador. Agora que estou a Sou perceber. cusca, o problema é esse. Não, mas a verdade é isso, quer dizer, acho que tens toda a razão, acho que temos de lutar para que não nos conformemos Sim. a uma ideia até que as pessoas possam ter de nós, não é? E isso é uma coisa que eu também sinto muito isso, que as pessoas acham sempre que eu sou uma coisa, mas que Já na verdade... percebi que não é jornalista. Pronto. Não, nem é isso. E posso falar sobre isto aqui, não tem problema, mas... Estou curiosa. Não, é só porque faz muita confusão que mesmo na rádio, só agora, passado 3 anos e meio de eu estar lá, é que há colegas meus que percebem que eu ando a fazer várias coisas lá, estás a ver? Tipo, imagina, ao início as pessoas brincavam, mas era um brincar assim um bocado malicioso, que eu era o gajo da banda desenhada e parecia que eu só fazia aquilo. Quando... Só fala de bonecos. Ou só fala de bonecos, exato. Como se nunca... Pá, eu adoro pranchas e balões, não é isso, mas não é de toda a coisa que me ocupa mais tempo ali, são outras coisas. E eu sinto muito que é muito mais fácil tu rotulares uma pessoa de qualquer coisa para pôr numa caixa e impedires que essa pessoa possa surpreender. Exato. E eu não gosto disso, nunca fui assim e não gosto que as pessoas à minha volta sejam assim. Não. Mas é isso, pronto. Eu acho que os rótulos sempre foram bastante confortáveis, não é? Eu acho que é como tudo. Uma coisa transformar-se num rótulo tem sempre um certo peso, não é? Eu acredito que às vezes nós podemos dar nome a uma coisa também é uma libertação, não é? Ok, conseguimos dar um nome a isto, é uma forma de reconhecer que certas coisas existem. Coisas que, se não têm nome, há muitos filósofos da linguagem que tudo aquilo que nós não conseguimos nomear tecnicamente não existe. Portanto, às vezes é importante nós dizermos, ok, há um nome para isto, há um nome para aquilo. O problema do rótulo é que é um estereótipo. E o estereótipo tem consequências que nem sempre são positivas, não é? São prisões, os estereótipos acabam por ser prisões. Acabam por moldar expectativas, acabam por moldar pensamentos e por isso acabam por confinar oportunidades, não é? Essa é a minha única preocupação, não é? Portanto, eu sinto muitas vezes que há pares e ninguém em concreto, mas eu própria já senti isso, que depende dos contextos, às vezes não quero dizer que faço banda desenhada, diz sou artista visual. Porque sinto, sei lá, que é estúpido, na verdade é estúpido. Parece dizer que eu faço banda desenhada faz de mim uma profissional inferior. Sim. E dizer artista visual tem uma melhor conotação, é uma treta. Mas eu própria tive que questionar porque é que será que eu sinto que em certos contextos é melhor eu apresentar-me como professor ou artista visual e não dizer que faço banda desenhada. Porque está bem a gaja dos bonecos. E depois penso, qual é o problema de ser a gaja dos bonecos? Desde quando é que... E estamos a pegar neste exemplo porque é o que estávamos a usar, não é? Sim. E é o problema dos rótulos, não é? Porque também o contrário pode acontecer, que as pessoas ficam, esta gaja acha-se que é artista visual, que é pseudo-intelectual e não sei o quê. Tu pecas por todos os lados. E acho que eu sinto, por exemplo, muito nos mais jovens, e já li artigos, também escritos por outros professores, em que aquilo que sentem nesta geração mais nova que está agora na universidade, os zoomers, pessoas que têm 19, 20 anos, têm pavor de errar, mas toda a gente tem pavor de errar, certo? Mas o pavor de errar agora é de serem criticados ou serem, entre aspas, estou a fazer com os meus dedos, cancelados pelos seus pares. O medo de errar é quase como um momento de serem censurados de alguma maneira, como se errar fosse o primeiro passo para eles serem queimados eternamente enquanto identidade. Que é uma coisa aterradora se tu pensares nisso, não é? Sempre foi um clichê dizer não há respostas erradas, malta, tudo são nem perguntas estúpidas, apenas considerações, mas agora parece que errar tem outro peso por cima. Não sei, deixa-me a pensar o que é que realmente isso poderá significar. Mas isso é estranho, de facto, a malta nova sentir isso, porque há filmes e livros e bandas desenhadas e o que seja que tu até podes nem adorar, mas aprecias o facto daquela pessoa estar a tentar fazer uma coisa que seja diferente, não é? E tu ficas, ok, esta pessoa tentou, expôs-se ao ridículo e tentou, mas se os próprios mais novos não sentem isso, sentem essa pressão,
na verdade já é uma prisão posta com muita antecedência e isso vai obviamente afetar depois o que é que essas pessoas vão fazer no futuro, não é? E as suas próprias... Porque eu sinto que 90% de tudo o que acontece na nossa vida é condicionado por aquilo que os outros disseram que era possível ou não era possível. E depois capta-te se consegues ou não desconstruir isso, não é? Há pessoas que não têm a oportunidade de sequer considerar que podem desconstruir. Mas é só o facto de tu, uma vez, encontrares uma pessoa que tenha uma opinião em que te está a valorizar. Já me aconteceu mais do que uma vez com o Pranchas, de falar com malta... Pá, uma vez tive uma conversa com um tipo que eu queria convidar para o podcast e ele não quis vir, porque me disse que não se sentia digno de vir. Foi assim, disse, não sentia digno de vir. E eu dizia, porquê? Porquê? E ele, porque não fiz obra suficiente, não fiz não sei o quê, sou uma pessoa bastante tímida, não gosto de falar de mim próprio e tal, e não sei o quê. E a questão é essa, às vezes é aquela ideia que tu crias em ti próprio do que é que tu consegues ou não fazer. Yeah. Que é uma merda, porque quantos artistas bons é que tu já perdeste por causa disso, não é? Em toda a história, não só antes ainda pior, mas agora também. O que é que dita que tu és ou não és um autor de BD, ou um cineasta, ou o que for, tipo, há uma pergunta que me irrita cada vez mais, que é várias vezes, e atenção, fazem esta pergunta com a melhor das intenções, ninguém faz isto para me ofender ou para me irritar. Eu é que me irrito injustamente com o mensageiro, não é? Mas estas perguntas vêm de algum lado, que é, várias vezes, quando sou entrevistada, independentemente do contexto, e mais tarde ou mais cedo vem a pergunta como é que é a mulher ser na banda? Exatamente. Ou essa pergunta escala depois para... E outras mulheres que te inspiram na banda desenhada? Como eu... Condicionado ao meu género, obviamente que as minhas referências são todas mulheres, não é? É a única coisa que eu penso, é o ponto 1 E depois a outra que é, qual é a minha opinião sobre agora há muito mais mulheres a fazer banda desenhada? E eu fico, desculpa, só agora é que notares que sempre houveram. Mano, desde o tempo, como diria a minha avó, desde o tempo da Maria Cachucha, já havia senhoras a fazer banda desenhada. Se calhar não sabíamos delas, se calhar elas não tinham forma de se expor, se calhar não havia a internet e não havia a facilidade de pormos tudo no Instagram, não é? Não há mais mulheres a fazer BD. E isto aplica-se a todas as minorias, não é? Eu acho que se calhar eles estavam à espera que tu dissesse assim, eu acho muito mal. Acho péssimo, sinceramente. Devíamos estar todas na cozinha. Isso era uma desgraça para mim porque eu não sei cozinhar. Sei fazer ovos mexidos, vá. Mas pronto. Isso é uma coisa que eu comecei a pensar depois de me fazerem esta pergunta muitas vezes, que é uma pergunta altamente bem intencionada e de facto, se calhar agora há muito mais abertura a reparar, olha, há muito mais, e de facto, já eu quando era aluna, isto foi há 12 anos atrás, em primeiro ano, a minha turma tinha só 2 rapazes, éramos 60 pessoas, não é? Contudo, vai agora a frase que nós gostamos, vamos aos museus e a maior parte das pessoas representadas são homens brancos. É verdade, não é? Aquilo que se calhar é mais produtivo é pensar antes o porquê, como é que isso se contorna e quem que realmente é que tem poder em relação a isso. E adoram fazer esta pergunta às autoras, que têm tanto poder como a sua opinião. Exatamente. Mas não sou eu que organizo os festivais, não sou eu um órgão de gestão do governo, não sou eu que estou a atribuir bolsas, não sou eu que estou a convidar pessoas para festivais, não é? Exato. Eu tento fazer o melhor que posso dentro disso, eu tento mexer-me e uma das vantagens de trabalhar num meio pequeno é que de facto podes ter alguma influência e podes ter as tuas próprias iniciativas. E isso é outra coisa que é maravilhosa, que está a acontecer nos últimos anos, é que não faltam iniciativas, os jovens mexem-se imenso, fazem festivais disto, fazem festivais daquilo, fazem clubes disto e não sei o que mais. É o melhor que tu podes fazer, é ter, se tens a oportunidade, fazer a tua própria iniciativa. Mas às vezes eu sinto que estas perguntas acabam por ser redundantes, porque muitas destas vezes estas perguntas não são feitas à Ministra da Cultura, estas perguntas não são feitas aos Presidentes da Câmara, estas perguntas não são feitas aos diretores dos festivais, são feitas às minhas colegas, que ficam só bem, a gente continua a tentar aparecer. E a dar visibilidade às amigas, e estou só a falar das mulheres, não é? Estou a falar das verdadeiras minorias. Sim. Porque hoje em dia considerar uma mulher uma minoria é uma pessoa que ainda vive em 1950. Exatamente. Por amor de Deus. Exatamente. É ridículo. E o que me está a chatear, e eu estou a fazer exatamente isso agora, é que este tema acaba por tomar conta de metade das minhas entrevistas. Porque depois eu irrito-me. E digo, não quero falar sobre isso, mas já agora está aqui um discurso de 10 minutos. Para que não fui eu que nem foste tu que trouxeste. Mas vê o quão hipócrita eu sou. Isto tudo para falar que, às vezes, não é que as coisas não estejam a acontecer. Estavas a falar há bocado, tipo, essa pessoa que não quis ir ao podcast porque não se identifica ou não tem trabalho, não sou autor. Quem é que determinou isso? Mas todos nós temos essa ideia, eu sinto-me isso muitas de vezes, não é? Já tenho 1 ou 2 livros publicados, ainda hoje sinto que não tenho autoridade para nada. É o síndrome do impostor, não é? Sente-se isso.
Claro. Quem é que não sente? Sim. Mas há pessoas que se deixam afetar mais por isso do que outras, não é? Se calhar até... Há o caso paradigmático do Kafka, não é? Que queria que todos os seus escritos fossem destruídos depois de ele morrer, ou, não é? Quer dizer, Isso é outro nível, e de repente ele molda toda a nossa concepção de realidade hoje em dia, moldada pelo que o Kafka disse e escreveu. É verdade. E olha, o Kafka também se calhar está no nível do Deus Carrax. É Sim. aquela coisa que tu descobres aos 20 e poucos e uau! Uau! Afinal não estou sozinho. É um bocado isso. Voltando ao filme, há uma coisa que eu senti, não sei se foi da cópia em que eu vi o filme, mas havia muitos cortes para preto, assim do nada. Ok, então não fui só eu. O que é isso? O que é isso? Eu fiquei a achar que era o gajo a assumir, tipo, a fita acaba aqui, agora cola aqui. Eu achei que era um bocado isso. Eu achei que era ela a assumir, sei lá, a autenticidade do material. E eu pessoalmente gosto disso. Melhor, eu quis acreditar que era isso, acho que é mais. Não, mas eu consigo perceber. Houve uma frase que eu guardei, que gostei, que é naquela cena do bar, em que o ex-namorado da Michelle vai para o bar e o tipo do bar diz: o problema dos solitários é que fazem tudo para não ficarem sós. Eu gostei muito dessa frase e faz muito sentido, e acho que é um dos temas do filme também é esse. Será essa a mensagem do filme? Talvez. Não é? Uma das. Há também, gosto muito daquele mapa que o Alex faz da vida dele, não é? Adorei. O primeiro beijo. Fiquei com vontade de fazer o meu. Não ficaste com vontade de fazer o teu? Ai, eu adorei. Mas como é que aquilo faz as coordenadas daquilo, não é? Que aquilo parecia um bocado errático. Que eu achei. Então, se calhar, o homem não tinha Google Maps na altura. O que faz esse projeto ainda mais incrível. Ele tem uma noção de escala e de geografia que acho que nós agora não temos. Eu achei a ideia giríssima, mas depois eu também tive um pensamento caótico, que foi a certa altura que é a primeira tentativa de homicídio, e eu fiquei, meu Deus, se a polícia algum dia, aquilo pode ser tão mal interpretado, não é? Bem, é que aquilo estava quase para ser um homicídio. E estava. Na Bem, verdade. e há crimes ao longo do filme, não é, que a gente sabe. Exatamente. Yeah. O que é que eu queria dizer mais? Gostei muito também do Walkman do Alex. Aquilo não devia dar jeito nenhum, aquilo devia empancar a cassete cada vez que ele dava um pontapé naquilo, porque aquilo era tipo quase uma mochila, não é? Ao início eu vi só o quão hilário eu sou. Ao início eu nem sabia bem o que é que aquilo era. E depois, Tu és mais velha que eu, e caramba. depois percebi, mas não percebi bem o que é que aquilo era. E fiquei, pera, um Walkman. Eu tive um Walkman, mas Sim, era mas de um era mais CD. pequenino. E aí era de um CD assim, da Sony, punha-se o Yeah. CD e também tinha assim uns headphones. Mas depois fiquei que realmente eu agora lembro-me que aquilo de facto é o verdadeiro Walkman. Eu lembro-me Parece de... que está a levar aquelas máquinas do Ghostbusters, Sim. não é? ou parece tipo uma mala daqueles jornalistas. Exato. Mas eu lembro-me de, para aí, em 2000, 2001, os meus pais tinham um Renault que tinha um leitor de cassetes. E eu lembro-me que sempre que se punha uma cassete Yeah. e havia um solavanco qualquer na autoestrada, aquela merda ficava toda fodida. Eu lembro disso. Epá, e era incrível isso. E não sei se reparaste a mulher do início do filme que estava a deixar o namorado e levar a filha, tinha um telefone no carro. Tinha. Eu lembro do meu avô ter um telefone daqueles no carro dele. Isso era todo outro nível. O meu avô era uma pessoa que acho que ele não estava a trabalhar. E nós íamos no carro, ele às vezes levava-me à escola, ele ia atender telefonemas no carro e eu achava aquilo tipo um carro do futuro. Ia ficar tipo Catano. E tinha o fio e tudo, aquele fio em caracol, depois ele pousava. Eu sou tão aliado da realidade quando vejo as pessoas com o Apple Watch e olharem para o sim, relógio, quase a falarem para o relógio, eu penso, eu estou no outro planeta. Ainda hoje descubro tecnologias que eu sinceramente sei que não conheço. Fico mesmo, uau! No outro dia, eu agora tenho um trabalho novo e no outro dia mostraram que não é todo recente já agora, por isso, para ver o patético. Uma máquina de sons. Tipo assim, parece o teu gravador. E tu carregas num botão e cada botão é um som. Uma vaca, um chocalho, corneta. Fiquei com vontade de ter uma. Para quê? Havia o meu sobrinho, quando era bebê, tinha uma caixa que tu viravas a caixa e fazia o som de uma vaca. Sim, a minha irmã teve isso. Isso não é incrível? Ficas com vontade de fazer um projeto qualquer com aquilo. Mas o quê? O filme é muito curioso a falar das rupturas. Para mim, há duas cenas que eu gostei muito, que queria destacar. Uma é daquela do tipo mudo, que está a falar do cinema mudo. Achei essa cena muito, muito curiosa. E depois o diálogo todo entre eles os dois, acho que está muito bem Eu adorei conseguido. achei essa parte tão querida e tão deliciosa.
Adorei, da rapariga a traduzir, Sim. aqueles dois NPCs ali. Eu senti que essa parte era um bocadinho o Leo Carax a dizer ao público: eu gosto também muito de cinema mudo, e há aqui uma homenagem ao cinema mudo. Acho que não era só, não tinha forçosamente uma ligação direta com o tema do Não, filme, foi só porque sim. mas acho que era uma carta de amor, e eu adoro isso, achei isso delicioso. Sabes que o Leos Carax tem um gosto cinéfilo muito peculiar. Ok, força. Eu há uns anos fui ver um filme ao Nimas, que é o Paradise Alley, que é um filme realizado pelo Sylvester Stallone. What? Que não é mau, de facto. Mas sério? porquê? Mas porquê? Porque quem o elogiava muito era o Leos Carax. Eles sério? no Nimas faziam essa publicidade, punham lá uma frase, Leos Carax. É um filme interessante, foi um filme que o Stallone fez nos anos 80, Eu não fazia a menor ideia. que é sobre imigrantes no Bronx, e ele é o protagonista, e além disso ele canta a canção título, que é muito pirosa, a canção é muito má. Ai, eu preciso ver esse filme. Mas o filme é giro, e ele é um grande fã do filme, exato. Era só Quais isso que eu filmes é queria que o dizer. Leo Carax gosta? Epá, não sei, é assim, Ele parece ser um personagem. ele é uma personagem e o Annette tem banda sonora dos Sparks, não é? Sim, que agora são uma sensação outra vez. Sim. A banda pouco por por trás causa das dele. bandas, não é? Portanto, tiveram cá em Portugal, descobri pela Antena 3. Tiveram, verdade. Yeah. Verdade. Mas sim, ele deve ser uma personagem. Deve Yeah. ser Quando fui pesquisar o filme no Google, tu obviamente aparece tipo o perfil do realizador e só a fotografia de perfil do Leo Carax, eu fico, my god, que personagem. Ele, entretanto, tem 65 anos, Yeah. fez uma média-metragem no ano passado que eu não vi. Como é que se chama? Epá, não me lembro Pois, do também não título. sei. Devia ter apontado aqui, mas não apontei. Yeah. Mas um dia destes vou ver os outros filmes dele, o Holly Motors também, e o Annette Sim. vou ver. Por favor, quando vês o Annette, eu preciso falar disso com alguém. Para além da pessoa que foi ao cinema comigo. Mas já agora, tu quanto tempo é que foste programadora do Indie? Foi só uma temporada. Ok. Yeah. E portanto ainda, ou seja, fiz um ano no festival, depois comecei o ano passado e tive que sair a meio porque estava mesmo a sentir que não estava a conseguir cumprir com os prazos deles e estava obviamente a prejudicar o trabalho dos meus colegas, portanto. Mas foi uma decisão muito gostosa, porque eu adorei participar no ano anterior, no único em que participei. Não ficavas um pouco cansada de filmes depois de passares o dia a ver Claro, filmes? claro, ficava. E sobretudo porque eu tive uma péssima gestão de tempo, devia ter ouvido os conselhos dos meus colegas, mas não, deixei empilhar. Então houve ali um mês em que andava a ver quase 10 filmes por dia. Foi terrível. Portanto, mas ao mesmo tempo não me arrependo, foi mesmo uma experiência fantástica. Vi montes de coisas que de outra forma acho que nunca teria visto na vida. Porque quando tu estás a filtrar filmes para fazer uma programação, tu vês de tudo. Uma das coisas que me deixou um bocadinho perturbada, que os meus colegas com experiência já sabiam, é que tu não encontras filmes felizes. A comédia está a desaparecer. Não é? Ou pelo menos para este tipo de festivais, a comédia está muito associada ao cinema mainstream, como estávamos a falar há bocado daquelas comédias francesas estranhas, A comédia francesa deste verão. relativamente racistas às vezes, e tu ficas assim um bocadinho. Mas a comédia está associada a um tipo de cinema inferior, entre aspas, não é? E boas comédias parece que as pessoas não têm interesse em fazer. E o que estava a acontecer a certa altura, e aquilo bateu-me muito a mal, foi que eu estava a ver, isto há 10 filmes por dia, e às vezes era 10 filmes traumatizantes por dia. Eu sentia quase me estava a filtrar conteúdo para o Facebook, sabem? Aquelas pessoas têm que... E por outro lado isso acho que diz muito sobre os tempos, não é? Acho que as pessoas andam muito preocupadas, andam muito tristes. Não será também as pessoas a fazerem aquilo que acham que é um filme de festival? Nunca sei, eu sinceramente não sei. Há isso, obviamente, eu acredito que há isso. Eu lembro-me, os meus professores de mestrado mencionavam que há aquele preconceito para fazeres um filme bom, tem que ser um drama, tem que ser pesado, tem que haver aqui um trauma, e tem que haver... Sim, se calhar é mais... Não digo que é fácil, mas cara, é mais imediato tu teres uma boa provocação se fores buscar um tema pesado. E eu também acredito que uma das coisas poderosas do cinema é que consegue nos trazer problemas do mundo e problemas do nosso contemporâneo ao grande ecrã, que é uma forma de comunicar eficazmente. Mas por outro lado fiquei com uma espécie de luto por, será que na contemporaneidade, naquilo que está a passar, será que ainda conseguimos fazer... obras otimistas? Será que ainda conseguimos trabalhar a comédia? Não é? Isso deixa-me a pensar. E lembro-me, a certa altura na programação, e conseguimos pôr esse filme na programação, eu e um colega estávamos a defender este filme e a razão principal às vezes é nós temos tão poucos filmes otimistas e filmes que deixam as pessoas quentinhas
este é um bom filme e também ao mesmo tempo é um filme leve. Leve no sentido de ninguém fica a chorar no fim, ninguém fica perturbado no fim. E isso não é forçosamente mau. Não, é? eu acho que a leveza é muito mais difícil de conseguir do que Eu não o consigo peso. fazê-la. Eu digo isto porque tenho também reparado nas últimas coisas em que tenho trabalhado, tem sempre coisas bastante pesadas. Mas estás a falar do teu trabalho em si. Eu não acho que os teus livros sejam pesados. Obrigada. Eu acho que, apesar de muitas vezes lidares com temas tristes, Sim. não o fazes de uma maneira triste. Obrigada, Rui. Acho que é uma forma... Tu constatas as coisas Eu tento. e fazes aquela coisa de esta geração, estas pessoas passam por isto ou passam por aquilo, mas há sempre... Eu nunca saio dos teus livros com vontade de cortar os pulsos, digamos Obrigada. assim. Obrigada. Também não é essa a minha intenção, Eu mas... sei. Mas às vezes tipo, dou por mim a pensar, gostava de voltar a fazer... Porque eu fazia tantas tiras cómicas, por exemplo. E agora estamos a falar disso nas aulas com os meus alunos, estivemos hoje a abordar tiras cómicas e cartoon. E então eu colecionei uma série de cartoons fixes para lermos em conjunto na aula. E sempre que vejo cartoons bons, daqueles cartoons que me fazem rir, eu fico... Mano, eu quero fazer isto. E depois sinto que já ultimamente não tenho conseguido, tenho tido uma grande dificuldade. Foi isso que me apanhaste a fazer agora, sou eu a tentar voltar a ter essa candura, não é? E eu sinto isso um sintoma geral. Uma parte das pessoas que eu conheço que trabalham com narrativa, trabalham com imagem, são criadores que fazem coisas. Sinto que isto não estou a falar por mim, estou a falar pelo sentimento geral que eu apanho na minha bolha de... Times are a-changing. Eu percebo isso, mas pelo menos, cada vez mais aprecio quem consegue com a leveza muitas vezes falar de coisas... Eu gosto muito do cinema italiano e acho que já falei disso aqui no Imperdoável, porque o cinema italiano tinha aquelas comédias que eram agridoces, que faziam-te rir, mas depois davam-te um pontapé na cara, basicamente. Mas depois no fim estamos todos a abraçar-nos. Sim, eu gosto, ou seja, tu sabes, há um filme que eu gosto, que sei que há muita gente que odeia, que é o Feios, Porcos e Maus do Ettore Scola, que é um filme super burgueso. Aquelas personagens... Meu pai adorava esse filme. Esse filme é Tinha mesmo, grandes discussões com a minha mãe acerca disso. é mesmo filme pós 25 de Abril, é filme para estrear tipo, no pico do PREC, porque é tipo aquele filme que simboliza tudo o que não podia ser visto antes. São personagens super decadentes, o ambiente deles é nojento, eles são horríveis. Mas o filme acaba com um amargo de boca, porque tu percebes que a única personagem que podia ter alguma redenção dali não consegue e aquilo deixa de ter graça. Mas até aí, até aquele ambiente, até aqueles personagens super degradantes, aquilo tem imensa graça. E eu acho que é isso que falta. Porque é caricato? Sim, é caricato e felizmente nós não estamos ali, é isso também, não é? Também é essa. E eu acho... Por exemplo, também há pouco tempo tivemos o Motel X e há muito aquela coisa de repente repara, isto é um filme de terror, mas é uma metáfora sobre o trauma. Exatamente. E depois 90% dos filmes de terror são isso. E nada contra, mas há muitas formas de falares de uma cena sem estares a explicitar que estás a falar daquilo. E eu acho que se calhar o problema é esse. O ambiente geral, o Times They Are Changing, é que as pessoas centram-se muito no passar de uma mensagem que às vezes tem de ser literal. E às vezes não precisa de ser literal, não é? Há um bocado estávamos a falar, se calhar não precisamos das respostas todas quando estamos a ver um filme, não? O que é que significa aqueles cortes pretos? I don't know, man. Às vezes eu gosto de ficar na pergunta, que é uma coisa que acho que é difícil para nós seres humanos. E por isso é que fazemos histórias, precisamos ter uma finalidade, precisamos ter uma causa-sequência, não é? Precisamos de saber, isto começou assim, mas vai acabar assado. E é muito difícil acabar um filme e não ter essa resposta. Ficamos frustrados. Já aconteceu várias vezes, principalmente com os meus livros, os editores com que eu trago a trabalhar perguntarem: não queres repensar o fim para isto ter uma conclusão? Acho que há muito essa sensação de os finais abertos também deixam as pessoas desconfortáveis porque não gostamos de estar na dúvida. Mas tu cedeste alguma vez a isso? Nunca. Nunca. Digas com muito orgulho. Não, mas isto é para dizer que concordo contigo dessa coisa do cinema italiano, que é uma coisa que só estou a descobrir agora, muito tarde, o cinema italiano. E no verão passado apaixonei-me pelo Nanni Moretti, super tarde na vida, mas vi os filmes dele quase todos de uma vez e estava, porque percebi que apesar de serem filmes realistas, ao mesmo tempo tem ali uma espécie de uma ingenuidade, que estávamos a falar há bocado, tu achas que perdes na juventude, mas ele parece que
que mantém os filmes dele são ele a tentar manter-se idealista. Sim, o sabes? último filme dele é muito O último isso. filme dele, tu percebes que é ele a repetir a mesma fórmula, mas agora mais velho. E funciona. Eu vejo aquilo no fim, todos a andarem em conjunto. Eu também me quero juntar àquela marcha e ficamos todos a dar as mãos. E idealmente esse é o mundo que nós estamos a tentar preservar, acho eu, não é? É isso que nós queremos acreditar para os nossos filhos. Quero acreditar, não é? Estás a ver, ainda há otimismo, apesar de tudo. Se não houver, o que é que a gente está cá a fazer? Né? Eu recuso-me a ser nihilista. Também. Recuso-me, não posso permitir isso. Não é? Eu há pouco, quando estavas a falar de... voltando ao início da conversa, quando estavas a falar desta ideia de eu teria visto este filme há 10 anos e teria sido diferente, eu penso que, tendo feito 30 anos há 4 ou 5 meses, quando isto sair, há uma coisa... Obrigado. Há uma coisa que claramente é diferente de mim de há 10 anos, é que eu sou muito mais... eu preciso de pessoas que me deem Sim. otimismo, estás a ver? Sim. Que mesmo possa ser o filme mais negro e sombrio do mundo, mas que no fim acaba com uma luz ao fundo do túnel. Sim. E não sei porquê, sei lá, houve um filme que eu também acho que já falei aqui no podcast, que foi A Zona de Interesse, do Jonathan Glazer, que me deixou muito Eu estou frio. a guardar esse filme para ver. Está no Pronto. filme, my boy. Esse filme é... Eu percebo exatamente o que é que ele quer dizer com esse filme, mas esse filme deixa muito frio e eu não precisava daquilo na minha vida. Porque eu sei o que é que ele... Eu percebo perfeitamente o que é que ele quer dizer, mas acho que a forma como ele o está a dizer acaba por funcionar contra si próprio. Ele está a sofrer daquilo que ele está a criticar. E só posso desenvolver mais se tu tiveres visto o filme, portanto fico Estou com um por problema aqui. de legendas, porque eu quero ver isso com o meu namorado, mas ele não lê português. Portanto, estamos à procura de ver se encontramos o filme com legendas em inglês. Pronto. E portanto eu sinto que teria... mas sempre que o vejo no filme ainda fico. Se calhar eu posso ver isto agora e depois vejo com ele outra vez, mas sinto que é uma traição. não. É aquelas traições. E é daqueles filmes que tu não quererás ver Eu não quero outra vez. Eu se calhar também não vou querer vê-lo sozinha, não é? Se calhar é isso. A mim fez muita confusão ir ao cinema e estarem pessoas a viste no comer cinema? pipocas a ver aquilo. Sim. O filme, basicamente, muito sucintamente, é... Esta família vivia num sítio idílico e ali ao lado era Auschwitz. Basicamente o filme é isto. Sim, eu só conheço a premissa, esta. Que eu acho que podia ser resumida a uma boa instalação num museu de arte contemporânea e acho Exato. que sonoramente e visualmente podia ser incrível. Acho que o filme depois acaba por ser vítima daquilo que está a criticar, mas aquilo que o filme transmite é também de uma desolação que eu não precisava na minha vida, estás a ver? E eu cada vez mais penso assim, há que ter esperança em qualquer coisa, há que ter esperança que nós conseguimos ir para além disto e ser melhores do que isto. E o filme, de certa forma, não me está a passar isso. Sim, eu comecei a sentir isso um bocadinho com os filmes do... mano, ajuda-me com o nome. Gaspar Noé? Não, do... Também, esse também é outro. Não, o que fez o Triângulo da Tristeza e o Quadrado. O Ostlund, Ruben Ostlund. Eu comecei a sentir isso com os filmes dele, porque eu lembro quando o Quadrado saiu, eu fui vê-lo ao Fest na altura, e ele estava lá a comentar o filme e tudo. Na altura achei, o filme deixa-te a pensar, não é? Agora, da última vez, o último foi mesmo o Triângulo da Tristeza que eu vi, eu fiquei, eu não ganhei nada com isto, não me fez nem... não me deu mais esperança, não me deu força, não... Eu já sei que o mundo é horrível, eu já sei que estas pessoas existem, eu já sei que... Ou seja, não estou a dizer que o filme... opção pelos ricos, não é? E falar deles desta forma... Sim, e eu não estou a dizer que estes filmes não são necessários. Eu acredito que há espaço para tudo. Acho que todas as coisas são necessárias. Eu acredito que este filme é um abre de olhos de certa forma. Senti que não foi a altura certa para mim para vê-lo. E sinto que agora, de facto, anda a haver uma grande corrente, não só de filmes, mas também de séries, que é... Vamos aqui buscar este universo de pessoas extremamente ricas, sabendo que o público-alvo provavelmente é uma classe média, não é? Ou baixa, sim. Ou baixa. Nós vamos buscar aqui este conjunto de personagens que faz parte de um nível de riqueza e ostentação que nenhum de nós tem. Teoricamente é para criticá-los, teoricamente é para caricaturá-los, mas lá no fundo nós acabamos por ter compaixão por eles. No fim, quase ao ponto de dizer, sim, eles são muito ricos, mas coitadinhos, eles estão tristes, não é? Qual é o objetivo disto? Portanto, todos nós aprendemos na terapia, não é? Em vez de Joana, em vez de perguntar porquê, pergunto para quê? É o que eu tenho feito com este filme, para quê? O que é que tu queres com isto? Não é? Perfeitamente. Não é? Se calhar é um bocadinho isso que estás a dizer, portanto há certos filmes que mostram essa tal dureza e as coisas horrorosas que este mundo nos está a trazer e que existe. Se calhar é um bocado como estávamos a falar há bocado, não é que estejam... Eu não acredito que o mundo esteja pior agora, acredito que está pior e nós também ao mesmo tempo temos mais percepção constante, não é? Concordo absolutamente. A questão é o que é que nós fazemos com essa informação.
Porque nós esquecemos muito de que, sei lá, houve uma altura em que durante a Guerra Fria as pessoas estavam de semana sim, semana não para ver se o mundo ia acabar. Tivemos a Segunda Guerra Mundial, antes disso tivemos a Primeira Guerra. Pá, houve sempre momentos em que o mundo esteve à beira do colapso completo. É verdade. Não, acho que não temos dados para saber se é pior. Certamente eu, que não sou especialista em geopolítica, não é? Sim. Mas não tenho dúvidas nenhumas, quer dizer, é das primeiras vezes que nós estamos a assistir a não sei quantas guerras através de redes sociais, não é? Estamos do Vietnã, que foi a primeira guerra na televisão, agora estamos com estas guerras todas, não é? Inclusive aquelas que passam ao lado das notícias, mas temos acesso a esta informação toda e a maior parte da nossa ansiedade é como é que lidamos com estas informações horrorosas e o que é que fazemos com elas. É isso, exatamente. Não é? Portanto, não sei. Não, é isso. Olha, nesta conversa acabámos por nos divergir muito do filme, mas acho que é fixe. É fixe porque quer dizer que o filme nos levou a falar de muitas coisas diferentes. Não sei se em relação ao Boy Meets Girl tens mais alguma coisa a dizer. Acho que com o tempo vai ser um filme que... gostei da experiência, gostei que me tivesses convidado a ver esse filme. Estava a precisar de... Se calhar por também de haver muitos filmes que me deixam a sentir como tu te sentiste com a zona de interesse. E gostei de ver um filme feito claramente por uma pessoa de 24 anos que ainda tem ingenuidade e tu percebes que foi um filme em que ele deu tudo, em que se calhar não estava preocupado se as pessoas iam achar snob, se iam achar amador, se iam achar que ele estava de facto a copiar referências. E agora fiquei com uma certa inveja de parece mesmo que ele fez isto tudo a achar que estava a fazer o melhor filme de sempre. E tu sentes isso, e portanto sim, isso para mim vai... acho que isso para mim vai ser a melhor memória. Eu também acho que o filme vai ficar mais em mim ao longo do tempo e pronto, irei ver os outros filmes dele com muita curiosidade. Tem que ver o Wall-E Motors também. Sim, esse já ouvi, também é daqueles que parece que divide as pessoas, tenho muita curiosidade. Sempre que eu trago uma pessoa nova ao Imperdoável, eu faço sempre a mesma pergunta, que é o que é que tu achas desta ideia de Imperdoável? Isto faz sentido para ti ou não? E o que é que se faz com esta ideia de ser-se imperdoável não se ter visto certos filmes ou não? Estamos a falar há bocado, Rui. A gente não tem tempo para tudo. E se calhar é imperdoável para muitas pessoas. Oh meu Deus, como assim? Ainda não viste o filme Y? Não é privilégio que é, vais poder descobri-lo pela primeira vez. Exatamente. Não é? Exatamente. Todos nós sentimos às vezes tipo, adorava estar a descobrir esta coisa pela primeira vez. Senti isso, olha, nos filmes dá-me imensa esperança. E essa era uma pergunta que eu ia colocar a ti. Qual é um filme que tu agora possas dizer, um filme que tu acabas e sabes que no final vai estar, vale a pena acordar amanhã de manhã, vale a pena lutar pelo mundo, ou melhor, vale a pena ser feliz, é mais isso. Sem qualquer cariz político, é mesmo só um filme que acabas e testa abraçar a pessoa que está ao lado. Eu acho que vou dar uma resposta que não é óbvia e se calhar é um filme que nem transmite tanto isso, exceto na parte final, que é O Grande Ditador do Chaplin. Sério? É um filme que quando acaba, eu fico sempre com... Deve ser o filme que eu vi mais vezes na vida, ou dos filmes que eu vi mais vezes na vida, e sempre que acaba, e para já porque tu ficas a pensar que aquele filme foi feito em 1940, ainda faltavam 5 anos para acabar a guerra, e ele acaba de uma forma muito uplifting, de melhores dias virão, e 85 anos depois aquilo continua a ressoar em nós e é um filme que é hilariante, tem momentos que me fazem cair ao chão de rir e é um filme que também tem momentos muito sérios e muito a saber coisas que se calhar a maior parte das pessoas na altura ainda não sabiam que estavam a acontecer. Não havia a comunicação cá agora, não é? Exatamente. A velocidade, quero dizer. E depois ele acaba com aquele discurso que é, e é o discurso e depois há um momento em que acaba com a cara da mulher co-protagonista do filme, que é a Paulette Goddard, a olhar para o céu, a olhar para o sol. Sim. E aquilo mexe comigo sempre de uma forma, até fico um bocado arrepiado a pensar nisso. Acho que seria esse, sim. E tu? Tenho muitos, mas há 2 dias atrás, depois de ter visto o filme do Leos Carax, no dia a seguir fui ver outra vez A Viagem de Chihiro. Foi o primeiro filme. Não, é mentira, mas ainda hoje me lembro do dia em que a minha mãe trouxe o DVD para casa, porque tinha ouvido falar que nos Oscars tinha ganho a melhor animação e achava que eu e a minha irmã precisávamos ver qualquer coisa que não fosse Disney. E lembro-me da confusão que aquele filme me fez. Eu não consegui dormir depois de ver o filme. Não por estar assustada, mas porque senti que tinha descoberto a melhor coisa do mundo. Porque não conseguia compreendê-la. E ainda hoje vou ver esse filme e sempre que o vejo, já ouvi o filme tantas vezes, e sempre que o vejo, parece que vejo um filme diferente.
E agora vi-o no sábado e de repente o filme para mim foi um filme novo. Eu nunca tinha visto o filme daquela maneira e fartei-me de chorar. Há alturas em que eu vejo o filme e fico, uau, tecnicamente este filme é exímio. Há alturas em que fico, uau, tenho tanta pena da Chihiro. E agora, desde a última vez vi e fiquei, man, nós temos que acreditar mais na coletividade, ok? Mas a tua mãe é muito para a frentex, porque normalmente seria ao contrário. Esta japonesice, isto... Não, eu não sei, eu lembro-me de ter sido ela e eu estar muito resistente. Eu lembro-me de sentir-me tipo, não, mas eu só quero ver o Lilo e Stitch. E a minha mãe, não, mas acho que este filme tem boas críticas. Isto é... Conversa tão bizarra. Atenção, eu não sei se ela disse exatamente isto, mas lembro-me de ter sido a ideia dela. O teu pai que é com 9 ou 10 anos e a tua mãe, não, mas atenção que isto tem boas críticas. Mano, li o New York Times. Não é toda a minha mãe. A minha mãe é uma pessoa muito terra a terra e é uma pessoa... há muitas coisas que eu agora reconheço que fazem parte da minha vida de uma maneira estrutural e só anos mais tarde eu olho, foi a minha mãe que me introduziu. Foi a minha mãe que me introduziu, Estúdio Ghibli. Verdade. Tu viste o último filme do Miyazaki? Vi. O que é que achaste? Brutal. Pô, eu também gostei. Fiz uma tatuagem. Pois fizeste, exatamente. Mas eu sinto que para mim este último do Miyazaki fez o mesmo efeito que a Viagem de Chihiro, mas agora enquanto adulta. Também não percebi metade. E por isso é que sei que eu quero ver outra vez, mas tenho mandado a guardar para ele desvanecer completamente da minha memória. Mas lembro que fui vê-lo também ao cinema. E fiquei tipo, uau, pensei que não voltava a sentir-me assim outra vez, mas achei o filme muito mais pesado também. Sim. Muito mais pesado. E o final é bué despachar, tipo, vamos lá fechar esta merda. Imaginei o Miyazaki naquele mime em que ele está a fazer assim, a dizer, já não aguento com esta porcaria. Acaba lá e pronto. Manda isso ao produtor. Yeah. Mas eu adorei também o anterior, o The Wind Rises, eu adorei esse filme. Eu lembro-me de ver esse com o meu pai, por exemplo. Que é sobre o projeto Aviões, sim, não é? Lembro-me de ficar profundamente comovida com a relação que ele tem com a mulher doente. Isso foi o que bateu mais em mim, foi... Eu já estou arrepiada. Mas isto tudo para falar, na verdade, da viagem de Chihiro, da Kiki. Da Kiki aprendeste feiticeira. A Kiki continua a ser aquele filme que quando eu estou mesmo com vontade de desistir de tudo, não, vai ver a Kiki. E às vezes recomendo a alunos que conhecem na boa o Estúdio Ghibli, mas sabes só porque saltaram a Kiki. Sim. São mais apegados, se calhar, ao Spirited Away, a Viagem de Chihiro, ao Castelo Andante, até mesmo ao Ponyo e aos mais recentes. O Ponyo também é muito fofinho. É fofo, o Ponyo é fofo. Mas aí está, o Ponyo à altura já não me bateu tanto, mas de vez em quando vou ver a Kiki. Kiki sim, foi o primeiro filme da Estúdio Ghibli que vi, porque sabe só porque eu estava em VHS lá em casa. E como eu tinha 5 anos não prestava muita atenção àquilo, porque querias ver a Disney, não é? E depois voltei a ver mais tarde, dos 19, 18 anos. Fogo. Aquela parte, ainda hoje, quando eu estou muito em baixo, aquilo que me vai à cabeça é a Kiki. Eu já não consigo voar. Para mim sempre foi tão óbvio e agora já não sei voar. Não é? É sobre o burnout, não é? Acho. Enfim. Estavas a falar quero ver Lilo e Stitch. Eu posso confessar aqui... Adoramos Lilo e Stitch. Não, eu acho a Lilo um bocado irritante. A sério? Sim, e o mesmo Stitch, às vezes apetece-me dar-lhe uma chapada para ver se ele Rui, Ohana quer dizer família. Está bem, mas todas as famílias têm aquelas pessoas que ninguém quer saber. Não sei. Sabes que eu cresci, eu sou um bocadinho... Quando eu era mais puto, eu detestava os filmes da Disney que envolviam extraterrestres. Eu sentia que era desonesto. Quais mais é que têm esta? Então o Planeta do Tesouro também tem. Espera, não gostas do Planeta do Tesouro? Não. E o Lilo e Stitch, gostava do boneco e dela, mas depois aquilo às tantas evoluía para uma coisa que não... Eu acho um badinho insuportável o franchise que estão a fazer agora. Pois. Agora de repente vês Stitch nas t-shirts e nas mochilas de toda a gente, já chega. Mas eu adorei o filme quando saiu, eu ainda vi há pouco tempo também, toda aquela coisa de Ohana quer dizer família, fico, completamente, ninguém é deixado para trás. Acredito que se fosse ver hoje, ia ver com outros olhos, mas eu tinha 7 ou 8 anos e... O concept de arte é incrível, eu gosto imenso do concept de arte de Lilo e Stitch, o ilustrador que eles escolheram, não me estou a lembrar do nome dele agora, confesso, mas eu já segui o trabalho dele no Rest in Peace, no DeviantArt. Temos todos concordar que o design da Nani foi uma prenda para todos nós, ok? Eu não vou dizer que não, só estou a apontar que a idade que eu tinha na altura e aquilo que... Sim. Eu vi todos os filmes das princesas da Disney, porque tinha uma irmã e eu gostava dos filmes, e gosto dos filmes. Isto é importante, mais velha ou mais nova? Mais velha, 2 anos mais velha. Ok, pronto.
ouvi e ainda hoje acho que, por exemplo, a Branca de Neve acho que é uma obra de arte incrível e é um filme, mesmo para os padrões atuais, sim. aquilo tem uma animação do caraças. É aterrador, não É tem aterrador. imenso fogo. Aquela parte da floresta. Sim, Ah, sim. E o Pinóquio, eu adoro o Pinóquio. Pinóquio causa-me pesadelos a parte dos burros. Ainda estou para ver, eu gostava de ver isso uma outra vez agora em adulta e ver se ainda me aterroriza. Aquilo continua Como o extremamente Dumbo. bem Para mim eu feito. ponho o Pinóquio e o Dumbo na mesma categoria, os elefantes cor-de-rosa no Dumbo, quando ele fica alcoolizado. Fogo. Tan, 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 tan. Ainda hoje a música. Tan, 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 Eu revi o tan, filme há tan, uns tan. anos Viste? e de repente estava a ouvir a música na minha cabeça quando ela ficaste estava... Há filmes, há uns anos também, convidaram-me para fazer um podcast que era à volta dos filmes de animação do Asterix. Eu vi todos, inclusive alguns que já tinha visto várias vezes. Há um Viste que eu... os antigos? Sim. O do Egito, por exemplo. Vi a Cleópatra e havia um que eu Tinha esse em que eu cassete tinha em também. cassete, que vi muitas vezes, que era os 12 trabalhos do Asterix. Esse nunca vi. Esse é genial, esse filme é... pá, Os filmes eram muito giros, os desenhos animados eram muito giros. mas é que naquele caso eles fizeram mesmo uma história de propósito que não está em álbum nenhum. E foi o Goscinny que fez, é uma história hilariante. Ok. E eu estava a ver o filme em francês e a cassete que eu tinha era em PTBR. E há uma cena qualquer com o Júlio César a falar, que ele estava a falar em francês e eu ouvia os diálogos em português do Brasil na minha cabeça, tipo, os trabalhos da Ilha dos Prazeres. E eu fiquei, mas o que é isto? Sou eu com Alice do País das Maravilhas. Também. Sim, o coelho! Pá, eu não consigo ver noutra versão. Eu cresci com a Disney toda dobrada em PTBR. E faz parte da minha infância. E recuso-me a ver noutro formato. Recuso-me. Esse também é incrível, esse filme. É tarde! Era incrível! Adorava aquilo, adorava. Pá, o voice acting na altura era tão bem feito, man. Pá, aqueles atores davam tudo. Muito bem feito. Muito bem feito. Mesmo. Yeah. As Olha. canções. Enfim, já estamos a divagar outra vez. Não faz mal, mas se calhar também deves ter que fazer. Sou muito ocupada, é verdade. Muito ocupada. E pegando naquela questão do imperdoável, perguntar-te que outros imperdoáveis é que tu tens, se queres assumir aqui algum. Teria muita vergonha de assumir, deixa-me pensar. Eu posso Tenho dizer muitos. que os dois mais recorrentes é Casa Blanca e Padrinho. Olha, para cá, nunca viste o Padrinho? Não, já há. Ah, ok. Mas há Não, muita mas vi os gente dois. que vem diz que nunca viu ou o Casa Blanca ou o Padrinho. Por acaso vi os dois, vi o Casa Branca e o Padrinho, mas sou capaz de nunca ter visto, deixa-me lá pensar assim, desses clássicos. Falas, vi o Grande Ditador, vi os Tempos Modernos, fecha lá. Diz-me tu, que outros é que as pessoas trazem? Porque eu tenho mesmo muitos, mas não me estou a lembrar de nenhum agora. Assim, os mais recorrentes. São assim os dois mais não é? votados. É. Deixa-me pensar aí. Pá, aqueles clássicos, se calhar passámos há bocado a falar da novela Vague. Tipo o Abu da Souffle, do Esse vi. Pierre Bolas. Rolfou, Vi. Desprezo. Não. Olha, Desprezo é um bom Não vi. imperdoável. Não vi esse. Não vi o Bonjour Tristesse. Nunca viste o Bonjour Tristesse? Incrível. Ok. E É tantos um bom posters que. tantos pinos no Pinterest que uma pessoa depois. O póster é melhor que o filme. Acho. Mas eu gosto do filme, mas o póster Bonjour é. Tristesse. Já tentei ler o livro por acaso, mas depois estou sempre a passar para ler mais tarde o que é. Mas. Pois há aqueles clássicos americanos. Há coisas que nós consideramos imperdoáveis, que é clássicos da cultura popular, que é quase criminoso aquilo nunca ter passado à tua frente. Nunca vi um Fast and Furious. Pronto. Acho que não perdeste nada. Não sei, mas para mim é quase tão imperdoável. Há coisas que mesmo queiras fugir. Por exemplo, eu não consigo evitar ter ouvido uma música da Taylor Swift. Pá, tá. Ligas a rádio, pronto, já está. Agora, eu às vezes fico fascinada como é que... Eu não posso falar mal do Fast and Furious, eu nunca vi aquilo. Mas sei que tem o Vin Diesel. E sei que há uma família, há uma Ohana. Family. Mas, não, mas sabes que a Taylor Swift, eu por acaso é um fenómeno que me passou muito ao lado. Até Pode ser geracional, porque a mim também me passou ao lado. A única música que eu conhecia dela era uma que tem o Shake It Up, ou não sei o quê. Porquê? Porque passa muitas vezes no McDonald's. E ao longo dos anos, sempre que eu ia ao McDonald's, não ia muitas vezes, mas sempre que ia, estava sempre a dar essa música. Para mim, a Taylor Swift ainda é a personagem do Disney Channel. Pois é. E aquele videoclipe em que ela está a mandar mensagens a um rapaz por uma janela. Como é que isso... é a música do The Bear para mim. Para mim, Taylor Swift é aquela cena incrível do The Bear. Não sei se sabes o que é que eu estou a falar. Sim. Que o Richie vai no carro e ele está a cantar. Como é que ele... Não sei o que tem. I feel. Para mim, isso é Taylor Swift. Aí está, é impossível eu escapar. Portanto, eu sinto mal nunca ter visto Fast and Furious. Não perdes nada. Podes continuar. Achas que estou bem? Já são quantos?
Quantos 9 episódios? filmes do Fast and Furious, é tipo São 9. 9, são 9. Pronto, olha, nunca vi Os Sopranos, tenho vergonha de admitir isso. Sério. Sobretudo eu que gosto do Padrinho e gosto de Mad Men, e sinto-me mal nunca ter visto Os Sopranos. Sopranos é muito bom. É muito bom. Mas os meus imperdoáveis, se calhar. Não, já Tenho são vergonha, ótimos. tenho vergonha. Não precisas ter vergonha. Um dia na li- terás tempo. Fast and Furious não prometo, mas Os Sopranos está. Isso é uma boa comparação. Olha, Joana, obrigado. Obrigada pela conversa.